Bom dia, pessoal, tudo bem? Tranquilo? Bom dia, professor. Bom dia. 8h34 agora. Está quase todo mundo aí, mas eu vou esperar um pouquinho. Lá por 8h40, 8h45, eu começo a aula. Beleza, moçada? Qualquer coisa, estou à disposição. Tranquilo.
Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Tudo certo? Funcionando? Sim, tudo em ordem. Então, pessoal, vamos lá. O que eu tenho para dizer? Bom, fui, teoricamente, aí surpreendido pela Cristi com o fato de que as aulas acabam esta semana. Já estão sabendo, né? Então, Sim. o que acontece? Semana que vem vai ser o CIJA, né? Vão ter palestras, e independente de ter palestra exatamente no horário da aula, as aulas foram transferidas para o CIJA, então não é para alguém dar aula e alguém ir para o CIJA, senão da zona, né? Então, não tem aula mesmo. Daí a gente tem que fazer no caso de vocês, eu contava com mais umas 2 semanas de aula ainda, mas tem a semana do CIJA, daí tem a semana da interativa, e daí chega no dia 17, que é o dia da nossa prova, tá? Então, não tem mais tempo de aula. A matéria está atrasada? Não, a matéria está bem tranquila, pessoal. Com isso, não dá para se preocupar. Como eu pensava em ter mais 2 dias de aula ainda, eu ia ter que dar uma enrolada na matéria, tá? E fazer mais algumas atividades. Atividades, eu já fechei todas as atividades de vocês. Não lembro exatamente quantos pontos eram, porque cada disciplina, cada turma tem uma quantidade de pontos diferente, né? Mas isso eu já fechei. Se era o caso de ter bastante ponto, teve algumas turmas que eu criei atividades lá e acabei passando alguns pontos para vocês. Então, com relação a pontos, está tranquilo. Com relação à disciplina, está tranquilo. O que teoricamente, na minha opinião, falta? Nós falamos da parte geral do aspecto, das provas, né? Falamos ali do aspecto da teoria geral das provas, tal. Então, falta uma conversa especificamente com relação a cada meio de prova, que isso eu ia fazer uma aula que seria esta aula de hoje, e daí o fechamento seria na próxima, tá? Então, vai ficar faltando isso, e o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou gravar um vídeo e vou disponibilizar para vocês. Como? Vou pôr na minha playlist, vou mandar para o Anderson, mandar para vocês, vou pôr lá no Aba também. Eu penso em fazer, não é tanto conteúdo, é um ponto específico, assim, mas eu vou dividir em 2 vídeos, tá? E vou deixar disponível para vocês. O que vai estar tratado? Não vai estar tratado das provas especificamente. O que seria isso? Falar como que acontece uma inspeção judicial, falar como que é uma prova pericial, quando que cabe, quando que não, falar dos meios de prova um pouquinho cada um deles. É difícil? Não, é bem simples. Então, este é um vídeo, e daí eu vou pegar um outro vídeo só para falar da audiência de instrução e julgamento, que é onde é colhido o depoimento das partes, onde é colhido o depoimento das testemunhas. Tá? Basicamente, essas 2 coisas. Um vídeo falando só da audiência de instrução e julgamento e um vídeo falando das provas em espécie. Tá? Então, eu disponibilizo isso para vocês. Tá? Eu já não fiz ainda, porque eu estou preparando todas as aulas finais agora, mas encerrando, antes da próxima aula que vocês teriam comigo, já vai estar disponível os 2 linkzinhos lá. Eu peço para que vocês assistam, porque faz total diferença. E, além disso, eu, como professor de vocês e amigo, né, passou a questão do professor, fica amizade, eu estou totalmente à disposição para tirar qualquer dúvida que vocês venham a ter com relação a isso, eventualmente na sistemática, acompanhar um processo, como que realmente a coisa acontece. Então, tudo isso aí é o objetivo que a gente tem de tentar ajudar de alguma forma. Tranquilo? Mas nada é importante, é só falar das provas em espécie e comentário de audiência eu até já fiz com vocês, tá? Em outras situações, mas eu gostaria de reforçar. Então, vai ter um vídeo falando só da audiência de instrução e julgamento e um vídeo falando das provas em espécie, como que é uma inspeção, como que é uma perícia, como que é ou outros meios de prova, assim, que a gente tem corriqueiros, tá? 2 vídeos efetivamente pequenos, tá? Eu vou disponibilizar para a gente fechar assim, eu não ficar com nenhum peso na consciência, aquilo eu poderia ter falado alguma coisa diferente, não. Daí a gente fecha todo o conteúdo. Tranquilo? Então, estamos combinados dessa forma, vou disponibilizar 2 vídeos e estou totalmente à disposição de vocês para conversar, trocar ideia, ver o que for melhor. Além disso, pessoal, a avaliação continuada já fechou, né? Deixa eu dar uma olhada aqui, não custa olhar. No caso de você... Não, esse é o último assunto. Só um pouquinho, deixa eu abrir o AVA para ver como é que está a questão dos pontos.
Hum. Pessoal, no caso de vocês, eu tinha nesse bimestre 3.500 pontos para lançar, então nós tivemos questões subjetivas, essa atividade de análise da jurisprudência que fechou ontem o prazo de entrega, né? Daí tinham questões de ônus da prova, e teve algumas atividades aqui que eu acabei criando elas, né, para poder repassar os pontos, tá? Então, não é uma coisa 100% correta, mas dentro do que a gente tinha, 3.500 pontos eram muitos pontos, então a gente fez algumas atividades assim, e eu avaliei a participação, a sala e outras coisas, para poder fechar esse conteúdo, tá? A quantidade de pontos. Bem especificamente com relação à atividade que fechava ontem, pessoal, que era fazer o resumo e fazer o vídeo e me mandar, ótimo, tá? Eu vou dizer para vocês, eu gosto de fazer isso porque é, inclusive, divertido de ver os vídeos, tá? Eu dou risada com os vídeos. Tem alunos, assim, que é super tranquilo, tem uns que é bem... A gente vê que eles fazem bem contrariados, assim, né? Tem uns que começam com oi, pessoal, aquela coisa. Tem outros que colocam música no fundo. Tem outro que já começa justificando. Professor, já é a terceira vez que eu estou tentando, o povo aqui de casa não está colaborando. Tá? É de rachado da risada de ver as apresentações. Cada um de um jeito. Tá? No caso de vocês, não teve muita coisa diferente. Dos 11 vídeos que foram enviados, eu vi 7. Tá? 4 foram enviados na noite, né, pessoal? E daí não deu tempo de eu ver. Então, mas foi interessante, tá? Já vai ter o vídeo do Anderson, por exemplo, que ele faz na frente do mar, assim, daí tá ventando, se escuta o vento e ele, assim, meio que nem uma bandeira, assim, sabe? Tem vários interessantes, assim. Também tem aqueles espertos, né, que eu não vou dizer que são espertos, porque eu bloqueei o formulário, só passava para frente, só conseguia salvar se colocasse um link lá no último campo. Então, teve muitos que não fizeram a segunda etapa. Eu não consegui, eu fiz isso daí para conseguir enviar. No vídeo eu não conseguia mandar esse negócio, cara. Não conseguia salvar. Eu sou analfabeto digital. O que acontece? Só escrito. Eu considerei sem problemas, né? A nota era dividida, inclusive metade, 500 pontos de um, 500 pontos de outro, sem dificuldade nenhuma. Eu não olhei necessariamente nos nomes, né? Mas teve alguns que mandaram, por exemplo, teve um, não da turma de vocês, que mandou o link de um show do Guns, né? Teve alguns que mandaram link de aulas de direito de outros professores. Teve um que mandou o link do acórdão mesmo. Então, teve alguns assim que colocaram coisas só para passar. Normal, né? Interessante a criatividade do povo, que teve alguns que colocaram coisas assim bem diferentes, né? Teve um que colocou o vídeo do René, explicando a parte dele, do trabalho, né? Teve uma outra professora que eu não conhecia, que dá aula de processo civil, uma loirona, assim, que fala de processo. Eu não conhecia aquela, né? Professora, acho que Renata, se não me engano, também, alguns vídeos dela postaram ali, mas sem problema, pessoal. Eu li todos e vou dizer, é de dar risada. Por exemplo, a Ângela foi a única que fez o vídeo de máscara, né? E assim vai, tem vídeo de todo jeito, é muito divertido, muito legal de ver, ok? Então, e qual que é o meu objetivo? O meu objetivo é que forçar vocês a lerem o negócio e me mostrar que realmente leram, né? Que realmente fizeram alguma coisa. Tá? E vou dizer para vocês que funcionou. É até bem interessante essa sistemática. Tá? Mas, falando de aula, pessoal, então fica aí este pedacinho da questão da instrução, que seria falar das provas especificamente, mas é um ponto assim, bem objetivo, bem simples, que eu vou fazer o vídeo e vou deixar para vocês, e eu acredito que isso supre sem problema nenhum, supre qualquer problema que a gente possa ter, qualquer falta que a gente possa ter. E eu vou pegar para falar hoje da outra fase, que é a última fase que a gente deveria falar, que é a fase decisória. A fase decisória, pessoal, é aquilo que é um encerramento do processo. Aquilo que se dá, basicamente, com a aprovação da sentença. Então, quando o juiz prolata, quando o juiz dá a sentença, né, pessoal, ele acaba com o processo no primeiro grau de jurisdição, na fase de conhecimento.
tá? Ele acaba com o exercício da função jurisdicional, ele acaba com a função do julgador naquele processo e passa a ser um administrador até que uma nova fase do processo comece, até que a fase de cumprimento do processo comece. Tá? Então, isso é sentença. Tá? Nós tivemos uma atualização desde a revisão do processo de execução, onde foi transformado de execução de sentença para cumprimento de sentença, de um processo dualista para um processo monista. O conceito de sentença, que era aquilo que põe fim ao processo no primeiro grau de jurisdição, evoluiu para a ideia de que a sentença é aquilo que põe fim no processo no primeiro grau de jurisdição, na fase de conhecimento. Tá? Então, isso é sentença. Tá? Veja aqui, ó, Nelson Neri e Rosa Neri colocam, ó, é o pronunciamento do juiz, só será sentença se A contiver uma das matérias previstas no 485 ou 487, cumulativamente, ou seja, que é aqueles casos onde extingue o processo sem julgamento de mérito, né, que estão todos ali elencados. B, extinguir a fase cognitiva do processo ou a execução, porque o seu pronunciamento da natureza decisória for proferido no curso de um processo comum ou de execução, isto é, em se coloque a termo, deverá ser definitivo como decisão interlocutória. Então, quando acaba com o processo no primeiro grau de jurisdição, quando julga o mérito, ou quando extingue, que seria o que está previsto no 485 ou 487. O conceito dele é mais elaborado, mas o nosso é bem objetivo. O que é sentença? Aquilo que põe fim ao processo no primeiro grau de jurisdição, na fase de conhecimento. Posso chamar também de sentença aquilo que acaba com o processo de execução. Não é uma coisa relevante, tá? Mas posso ser chamado também de sentença. Mas sentença é aquilo que acaba com o processo, com ou sem julgamento de mérito. Tranquilo? Por que é importante saber o que é o conceito de sentença? Porque de sentença sempre cabe o recurso de apelação. Isso é uma coisa que vai ser tomada lá na frente, no próximo bloco, na próxima disciplina, que é ao falar de recursos. Então, por que você tem que dominar o conceito de sentença? Porque sabe que de sentença cabe recurso de apelação. De outras decisões, cabe ou não outro tipo de recurso. Tudo bem? Então, muito importante saber o que é uma sentença. Daí, quais são as espécies de sentença, pessoal? Já falamos com relação a isso. Nós vamos ter sentença terminativa, que é aquela que não julga o mérito, extinguiu o processo. Por quê? Porque faltou uma condição de ação, faltou um pressuposto processual, não foi prestada uma garantia que deveria ser feita, não foi paga as custas da forma com que deveriam ser feitas, e daí, ou foi pedido para emendar a petição não foi emendada, o juiz entendeu que a petição era inepta, e daí extinguiu o processo. Então, nós vamos dizer que é terminativa quando o juiz não olha para o que foi pedido na petição inicial. Tá? Então, o pedido está lá na petição inicial, quando aquele pedido, aquela causa de pedido é abordada, dizendo que sim ou que não, jogando procedente ou improcedente o processo, nós dizemos que é uma decisão definitiva, porque ela analisa o mérito. O que é analisar o mérito é analisar o que foi colocado no pedido constante da petição inicial. E nós dizemos que a decisão é terminativa quando o juiz extingue o processo sem analisar esse mérito, porque faltou alguma coisa, ok? Então, já falamos sobre esse conceito. É importante saber que existe diferença entre sentença que termina o processo e sentença que efetivamente julga o que foi pedido, tá? Mas ambas são sentenças, tá? E ambas sendo sentenças, delas vai caber o mesmo recurso. Então, a gente faz por uma questão de vocês conhecerem, mas efetivamente não existe uma grande diferenciação. Vai ter diferença no corpo da sentença. A sentença que é extintiva, ela é sempre mais restrita, ela vai ser até aquele ponto, ó, faltou tal coisa, e sem isso não dá para continuar, o processo acaba aqui, tá? Isso é uma sentença terminativa. Obviamente, né, pessoal, faz isso na fase de conhecimento. Requisitos. Necessariamente tem que constar de uma sentença. Primeiro, relatório. Se você vai pegar um processo pela primeira vez, pessoal, o normal é que você pegue a sentença, se você já tem sentença, porque lá necessariamente o magistrado teve que contar a história do processo. Tá? Quando você não tem experiência, pessoal, pegar a sentença para ler é uma forma fácil de você entender o processo, porque o juiz é obrigado a contar a história do processo no relatório. Quando você já tem uma certa experiência, você já lê o processo em 5 minutos. Você pega, dá uma folhada, vê
na inicial, vê o que foi pedido, tem uma ideia mais ou menos, dá uma olhada na contestação, vê quais são os argumentos, acompanha as provas, quando está na sentença você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Tá? Mas é a forma mais interessante de você, mais fácil de você tomar contato com o processo, é ler a sentença, ler o acórdão, porque dessas decisões necessariamente vai ter um relatório, vai ter uma história, então precisa toda a sentença ter relatório. Tem exceção a essa regra? Tem. Juizado especial civil. Lá por princípios da informalidade, da oralidade, tá? Tem uma série de coisas, as sentenças do juizado especial, como tudo acontece na frente das partes, né? E muitas vezes sem a presença de um advogado, no juizado especial, este requisito da sentença é dispensado. Então, no juizado não precisa necessariamente ter relatório à sentença, mas tem que ter as outras duas partes, tá? Então, relatório, toda sentença tem que ter? Toda, exceto a sentença proferida no juizado especial. Seja o juizado especial federal, seja o juizado especial estadual normal, tá? Mas no que consiste? Consiste na história, consiste em relatar o desenvolvimento do processo. Vocês pegaram agora e vocês fizeram um trabalho a respeito de um acórdão. O acórdão contava a história. A primeira parte do acórdão é contar o que foi o processo, o que aconteceu. Aquilo é uma decisão de segundo grau, mas ele tem as mesmas partes, pessoal, do que uma sentença, um acórdão. Tudo bem? A diferença é que ele vai juntar ali a opinião de pelo menos 3 jogadores. E daí você vai ter voto divergente, tá? E que vai mudar um pouquinho na formatação do acórdão. Na sentença, você simplesmente vai ter relatório, motivação, ou seja, fundamentação. O juiz conta a história, daí ele parte para a fundamentação, para a motivação, onde ele explica por que ele está julgando. Então, ele vai dizer, olha, entrou com uma ação de cobrança, contra o Jean, fez isso, sabe o quê, conta toda a história, e daí, fundamentação. Daí o juiz vai dizer por que ele acha que aquela ação de cobrança é procedente ou improcedente. E daí ele tem que utilizar das provas produzidas na fase instrutória para justificar por que ele vai julgar de uma forma ou de outra. Tá? Terceira parte da sentença seria o dispositivo. Efetivamente, dispositivo é a parte mais importante. Dispositivo é o que a gente diz que faz coisa julgada. Dispositivo está para a sentença, assim como o pedido está para a petição inicial. Então, nós dizemos que o pedido na petição inicial ele é concludente. Ele é uma conclusão da história e da fundamentação produzida na sentença, de forma que eu concluo que o pedido é o que decorre, logicamente, da argumentação produzida na petição inicial. Quando eu falo de sentença, exatamente a mesma coisa. O dispositivo é uma conclusão da história e da fundamentação produzida pelo julgador. Tá? Então, tem aquela ação de cobrança, o juiz conta a história de como que aquela ação de cobrança se desenvolveu, ele fundamenta para dizer quem ele entende que tem direito, e no dispositivo ele diz assim, julgo procedente para pagar no valor de tanto. Tá? Então, esta partezinha final, que seria o que resolve efetivamente o pedido constante da petição inicial, é o dispositivo. Tá? É o que gera a coisa julgada, é o que diz realmente que pode e que não. O relatório conta a história, a motivação explica o porquê do dispositivo, e o dispositivo é onde está necessariamente a decisão, tá ok? Então, todo processo que acaba com uma decisão definitiva tem uma sentença. Essa sentença, tirando a exceção do juizado especial, ela tem que conter essas 3 etapas. Relatório, que é a história, fundamentação da decisão, que é uma obrigação constitucional de toda decisão tem que ter, e dispositivo. Tem que ter essas 3 coisas. Tranquilo? O que mais nós falamos com relação a isso? A gente prefere, pessoal, sempre que tiver possibilidade, que a sentença não seja terminativa, que a sentença seja definitiva. Onde que está isso? Na Constituição. Desculpe, né? Onde que está isso? No Código de Processo Civil. Que artigo? 488.
No artigo 488, está lá, desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte em que aproveita eventual pronunciamento nos termos do artigo 485. Então, vai extinguir o processo. Tem alguma possibilidade de julgar de forma definitiva, de acabar com o processo realmente? Faça, tá? Então, a gente dá preferência para a resolução do mérito, por quê? Porque uma vez dada a resolução do mérito, eu evito que esse processo seja reproposto na sequência. Quando nós temos uma decisão meramente terminativa, o processo é extinto, mas ele não impede que o processo seja reproposto, tá? É normal, o juiz extinguiu o processo, no outro dia o advogado entra com o processo novamente. É aquela situação, por exemplo, da reclamatória trabalhista, que você faz a reclamatória trabalhista, marca audiência, o reclamante não vai, porque o advogado não conseguiu avisar, sem falar com o reclamante, o advogado já entra com outro processo, é marcado outra audiência, e às vezes isso acontece 2 vezes na sequência. E pode fazer? Pode. Não pode fazer mais que 3, porque daí você tem aquele fenômeno da perempção. Tá? Mas isso é comum. Para evitar que isso aconteça, para que resolva-se realmente as demandas, as necessidades da sociedade, nós devemos dar preferência para quê? Julgamento definitivo, para olhar para o pedido e resolver aquele problema relatado pela parte. Tranquilo? Assim que nós devemos agir. Tá? O que mais? Momento, pessoal. Quando que eu vou prolatar a sentença? Existem vários momentos que a gente pode considerar isso. Então, pode ser de início? Pode. Às vezes entra o processo e verifica-se lá alguma citação, né? O seu réu foi citado, ele vai lá, reconhece o pedido, por exemplo, não apresenta defesa. Então, se acontecer aquelas situações previstas no 332 do Código de Processo Civil, o juiz pode pegar aquilo e julgar, no primeiro despacho já julga o processo. É possível? É. Tá? Pode ser o julgamento antecipado, sempre que não precisar a produção de provas, pessoal. É só uma questão de direito, tá? Não tem nenhuma questão fática que demande da produção de provas. Então, não precisa produzir provas, então o processo, uma vez que veio a contestação, ou que aconteceu a revelia, né? Se é uma situação onde não precisa de instrução processual, eu posso julgar naquele momento, que é o momento do julgamento antecipado do processo. Né? Após a contestação, nos casos em que não tem necessidade de produção de provas, e, por final, que é o normal, na fase decisória. O normal é o processo ter fase postulatória, inicial, contestação, réplica, tá? Daí especifica as provas, faz saneamento do processo, saneou o processo, faz a fase instrutória, produz todas as provas no processo, para daí o processo estar maduro para julgamento, estar pronto para o julgamento. O juiz já tem todas as, digamos assim, as ferramentas, os instrumentos, as provas necessárias para formar a sua convicção e para justificar o porquê que formou a convicção daquela forma. Tá? Diante disso, daí nós temos a fase decisória, um momento normal, um momento onde o processo está maduro para a produção da prova. No entanto, aconteceu revelia, posso julgar de imediato? Posso, a hora que chega o processo, julgo o processo. Tá? É aquelas situações onde cabe julgamento antecipado, também, é do meio do processo, lá em vez de fazer o saneamento, julgo o processo. E o normal, no final da fase de instrução, na fase decisória. Então, pode ser dado a sentença em qualquer situação, desde que estejam presentes todos os requisitos, aquilo que o juiz precisa para tomar a decisão, e que isso não consista em nenhum cerceamento do direito de defesa das partes. Tranquilo? O que mais? Quando a gente fala em sentença, é muito importante classificar os defeitos ou as nulidades da sentença. Tenho certeza que já falei para vocês das 3 nulidades de sentença. Quando eu falo isso, quando eu estou falando do pedido, para dizer o quanto que o pedido é importante, a gente sempre diz assim, o pedido classifica as nulidades da sentença. Porque eu vou dizer que os defeitos da sentença e da nulidade da sentença são colocados em relação ao pedido, colocados em relação ao que foi proposto para que o judiciário resolvesse. Tá? Então, eu entro na justiça pedindo que o judiciário resolva o meu problema e formula um pedido. E é em volta desse pedido que o magistrado trabalha. É em função dele que o magistrado trabalha.
Por isso que a sentença é nula quando ela trabalha diferente, quando ela resolve coisa, quando ela fala de coisa que não foi pedido. Então, vamos dizer lá, pessoal, de forma bem objetiva. Quando o juiz julga, coloca na sentença algo que não foi pedido, é uma sentença extra, porque ela é fora. Ultra, quando ele vai além, né? Foi pedido uma coisa, o juiz definiu aquilo e mais outra coisa. Né? E citra, quando ele deixa de analisar todo aquilo que foi pedido. Então, extra, eu entro com uma ação de acidente de trânsito pedindo o conserto do meu carro. O cara vai lá, dá o conserto do carro e também manda consertar o muro onde foi batido, manda colocar outra coisa que não tem relação com o pedido colocado. Tá? Outra, eu pedi o conserto do carro, o juiz dá o conserto do carro e dá o lucro cessante também. Ah, mas o lucro cessante não foi pedido. Está em decorrência da mesma causa do pedir, mas não foi pedido. Vamos dizer assim, o extra não está ligado diretamente à mesma causa de pedir, e o ultra está, tá ok? Mas tudo tem que constar do pedido. Se não está no pedido, é uma nulidade da sentença. E citra, eu fui lá e pedi, neste caso, o dano, né, emergente e o lucro cessante. O juiz não fala do lucro cessante, só fala do dano emergente. Esquece de falar de um dos pedidos. Daí nós temos uma sentença infra ou citra petita. Nessas três situações, nós classificamos, então, a nulidade da sentença, o defeito da sentença com base no que foi pedido. Tudo bem? Com certeza já tínhamos falado disso quando tratamos do pedido, para demonstrar a importância que o pedido tem para com o processo. O que mais? Possibilidade de correção. Nós temos na lei algo que é, de repente, até meio confuso, se você ler, dizendo que, no 494 do Código de Processo Civil, que após publicada a sentença não pode mais ser alterada. Então, via de regra, o juiz prolatou a sentença, o que acontece? Das duas funções que o magistrado tem, que é de administrador do processo, julgador do processo, encerra a função do julgador e ele permanece apenas como administrador do processo. Até que nova fase, que seria a fase de execução, a fase de cumprimento de sentença, se inicie, ele passa a ser apenas um funcionário público que está administrando o processo. Então, como ele passa a ser um mero funcionário público, administrador do processo, ele não pode mudar o conteúdo do julgado. Tá? Quando que ele vai poder mudar o conteúdo do julgado? Né? Duas situações. Né? Mesmo publicada a sentença, o juiz é mero funcionário público, administrador do processo, mas ele vê que foi feito um erro grosseiro. Ele fez lá 2 mais 2, deu 5. Né? Tem aquele erro do copia e cola, aquele erro do estagiário burro, sabe? Aquela coisa vergonhosa. Então, aquele erro grosseiro, quando o juiz se depara com o erro grosseiro, ele pode corrigir. Mas qual é o problema, pessoal? O problema é que a gente não tem um marco temporal específico com relação a isso. Quanto tempo depois é tempo suficiente para que o juiz vá lá e faça essa correção? Normalmente, muito pouco tempo, tá, pessoal? Normalmente, questão assim, se publicou no dia, viu no outro, né? Normalmente, o mesmo prazo dos embargos à declaração, que seriam 5 dias, tá? Posteriormente a isso, o juiz não pode mais alterar o julgado. E a outra situação, pessoal, seria quando é oposto de embargos à declaração. O que é embargos à declaração? É um recurso voltado para a mesma autoridade que proferiu a decisão. O que é embargar a declaração? É apontar um erro grosseiro, não? Ou é você dizer para o juiz, olha, você escreveu isso, eu não entendi. Tá? Então, o que você quis dizer? Você julgou dessa forma, mas você juntou uma jurisprudência falando diferente. Tá? Então, quando opostos embargos à declaração, cabe também ao magistrado ir lá e reformar essa decisão, mudar aquela declaração que foi dada. Mas não vou entrar no mérito dos embargos à declaração, que é tema da próxima disciplina e é bem interessante, coisas que podem ser faladas sobre ele. Tá? Mas, via de regra, a sentença, uma vez prolatada e publicada, não pode ser alterada, exceto se o magistrado perceber de ofício ou provocado pela parte que tem um erro grosseiro. Se ele percebeu esse erro grosseiro, ele pode ir lá e pode corrigir. Mas existe uma dúvida, assim, não está expresso na lei, quanto tempo ele tem para fazer isso. E daí os juízes são extremamente cautelosos com relação a isso e eles não fazem isso com muita facilidade. Tudo bem? O que mais, pessoal? Efeitos da sentença. A sentença,
a gente vai dizer que os efeitos da sentença principais, né, estão ligados às tutelas processuais, né? Então, nós vamos ter processo de natureza, né, declaratória, quando eu declaro um direito que já existe. Constitutivo, quando com o processo eu constituo uma realidade nova. Condenatória, quando eu obrigo alguém a algo diferente. Essas três são as clássicas, tá? Então, declaratória, ação de uso capião. O sujeito não adquire a propriedade porque o juiz deu a sentença, mas sim porque ele ficou o tempo necessário na posse da coisa com o ânimo de dono, tá? Então, ele não adquire a propriedade porque o juiz deu a sentença, ele adquire a propriedade porque ele preencheu os requisitos previstos no Código Civil para uso capião, tá? Constituição, constitui uma realidade nova, é o caso de uma ação de separação, por exemplo, o sujeito é casado, vai constituir uma situação diferente, é o caso de uma ação de adoção, tá? É uma constituição, criar um instituto novo, tá? E condenatória quando alguém é penalizado com algo, em uma indenização, a não fazer alguma coisa. Então, as três normais. Mandamental, aquilo que muito se discute, que seria uma sentença mandamental, seria aquela obtida numa ação de obrigação, execução de obrigação de fazer, seria aquela obtida no mandato de segurança, onde você exige que uma autoridade faça alguma coisa. Então, seria uma coisa um pouquinho diferente de declaratória, constitutiva e condenatória. Então, mandamental. E executiva lato sensu, que são aqueles procedimentos especiais que englobam um pouquinho de processo de conhecimento com um pouquinho de processo de execução, né? Que seria o caso de uma ação de reintegração de posse, que por mais que ela tenha um pedido, que ela tenha uma fundamentação, ela pede uma providência prática, né? Uma ação de despejo, que também tem um pouco de conhecimento, mas que também tem uma característica própria, que é uma força executiva específica para tirar o sujeito do imóvel, né? Então, basicamente, essas são naturezas de ações que se confundem com os efeitos da sentença. Quando o juiz prolata a sentença, ele declara um direito, ele constitui uma realidade nova, ele condena alguém a fazer alguma coisa, ele manda alguém a fazer alguma coisa, ou ele determina coercitivamente que essa coisa seja feita. E isso nós podemos dizer que são os efeitos principais da sentença. Tá, especificidades, né? Posso ter uma sentença que condena uma emissão de vontade? Posso. Não imagine assim. Eu preciso da concordância de alguém e eu não consigo a concordância daquela pessoa. Eu entro com uma ação judicial para que o juiz dê uma decisão que equivala à manifestação de vontade daquela pessoa. Por exemplo, né? Caso que eu já tive com relação a esse é o pai separado que quer levar o filho para passear, no meu caso, no Canadá. Né? Ele queria ir para lá, mostrar que ele tinha uma ideia de morar para lá, toda aquela situação. E a mãe não concordava de forma alguma. Daí a gente entrou com um pedido judicial para suprir a autorização da mãe, para que, mostrando que o melhor para a criança era ela ter essa oportunidade de ir lá conhecer, o juiz dá a autorização, e essa autorização supre a emissão de vontade da outra parte, que era a mãe. Tranquilo? Então, é possível isso? Sim, é possível. Tá? Produz os mesmos efeitos, tá? Mesma situação. Outra coisa, com outra especificidade com relação à sentença. Sentença condicional. Tá? Nós podemos fazer pedido alternativo, pedido subsidiário, pedido um monte de classificações com relação ao pedido. No entanto, sentença, pessoal, tem que ser certa. Não existe sentença condicional. Tá? Se fizer isso, não tem essa possibilidade. O 492 do Código de Processo Civil, parágrafo único, explica que não é possível sentença condicional, porque ela sempre tem que ser certa. Não existe possibilidade de sentença que não seja certinha, não tem variação. O juiz diz exatamente o que tem que ser feito, tá? E não pode pôr condições. Por final, nessas questões de especificidade de sentença, a gente pode dizer que existem capítulos, né? Partes da sentença. Então, imagine lá um processo trabalhista, onde o sujeito pediu 20 coisas diferentes, pediu hora extra, pediu registro, pediu diferença de salário, pediu insalubridade, e tudo são pedidos diferentes, né, que estão juntos, porque é da mesma relação processual de trabalho, mas que tem causas de pedido diferentes, muitos deles, inclusive.
e cada pedido vai formar um capítulozinho da sentença, e esses capítulos têm vida própria, são praticamente autônomos, né? Porque cada um deles está resolvendo um pedido, um aspecto do processo. Então, eles têm vida diferente, com respeito a recursos diferentes, às vezes com relação a um cabe um recurso, com relação a outro cabe outro recurso, tá? Então, capítulos de sentença são tratados quase como se fossem sentenças diferentes, né? Estão juntas no mesmo ato processual, que por conta de estarem juntos no mesmo ato processual vão seguir os mesmos prazos, mesmas situações, mas capítulo de sentença é aquilo que vem de resolver, basicamente, pedidos diferentes, situações diferentes. Então, muito comum e muito usual isso, tá, pessoal? Faz diferença, tem vida própria, né? Resolvem situações diferentes mesmo. Sentença de fatos supervenientes, tá? Por ferir uma sentença, aconteceu um negócio novo, um negócio no meio do processo. O 493 diz que se depois da propositura da ação algum fato constitutivo, modificativo, extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração de ofício ou a requerimento da parte no momento de proferir a decisão. Então, fato superveniente, pessoal, não posterior à sentença, mas fato posterior ao início do processo, fato posterior, muitas vezes, à fase instrutória. O processo foi instruído, tudo aconteceu de uma forma, daí acontece um fato novo lá enquanto o processo está para julgamento. Tá? Se o juiz toma conhecimento disso, ele tem de ofício a obrigação de colocar a sentença em consonância com aqueles fatos novos, com aquilo de diferente que aconteceu, se ele tomou conhecimento. Assim como aconteceu algo diferente, a parte pode e tem total liberdade para chegar lá e levar isso ao conhecimento do magistrado, para que ele profira uma sentença que esteja em consonância com a realidade nova que as partes estão enfrentando. Senão, a sentença não vai ser útil, né? E a gente perde com tudo isso. Você perde dinheiro público, perde tempo, a sentença não vai ser eficaz. Então, com várias situações, então eu falo sentença e fatos supervenientes, não fatos supervenientes à sentença, não tem como o juiz prever o que vai acontecer, mas fatos supervenientes ao que foi pedido, a contestação, a petição inicial. Tudo bem? O que mais, pessoal? Efeitos secundários da sentença, tá? Então, principais é o quê? A natureza que a sentença tem. Efeito secundário, pessoal, é aquilo que vem, né, de uma forma secundária, aquilo que acontece no processo de forma secundária. Basicamente, nós vamos dizer que acontece a hipoteca judiciária. O que é hipoteca, pessoal? Vocês devem ter aprendido lá em Direito Real das Coisas, não sei, né? Que, não sei se foi eu que dei essa matéria para vocês, né? Mas que a gente estuda como direito real sobre coisa alheia, a gente vai ter os direitos de garantia. Os direitos de garantia previstos no Código de Processo Civil existem vários. Existe a anticrese, existe o penhor, existe a hipoteca, né? Então, existem algumas formas de garantia, né? Quando a gente fala de hipoteca, a gente sabe que é uma garantia real que recai sobre imóveis, tá? E penhor é sobre móveis. O penhor tem a característica que ele é entregue ao credor, aquele bem imóvel, em garantia do pagamento da obrigação. E a hipoteca é quando eu faço o registro junto à matrícula do imóvel, que aquele imóvel é a garantia da obrigação. Não no sentido de que, se não pagar a obrigação, aquele bem fica como forma de pagamento. Isso é vedado pela nossa legislação. As garantias servem unicamente, exclusivamente, para que, se for necessário adentrar com o processo de execução, quando a execução chegar no momento de penhora de bem, aquela garantia prestada é convertida em penhora automaticamente. Então, para isso que servem as garantias reais, tá? Para suprir a fase da penhora do processo, e não para transferir a propriedade automaticamente se o sujeito não pagar. Ah, professor, mas eu comprei um carro, foi isso que aconteceu. Quando você compra um carro e faz a alienação fiduciária perante instituições financeiras, o que está sendo aplicado lá não é a garantia prevista no Código Civil, é uma garantia prevista na lei da alienação fiduciária, feita propriamente para instituições financeiras, com um lobby desgraçado que prevê todos os direitos possíveis e imagináveis para o banco.
ok? Então, aquela busca e apreensão, aquela situação do financiamento bancário não é a mesma coisa que a hipoteca ou que o penhor que a gente tem no Código Civil, são institutos diferentes. Mas, tudo isso para dizer para vocês simplesmente que a hipoteca é aquilo que os bens do devedor, os bens do réu, os bens do condenado ficam em garantia ao cumprimento da obrigação judicial fixada. Quando, simplesmente, em trocação, os bens dos sujeitos estão garantia. Que bens? Os imóveis. Tá? Diz lá, desde que exista uma sentença condenatória em dinheiro ou obrigação que se converte em prestação pecuniária. Então, sempre que o sujeito é condenado por um processo judicial, a partir do momento que ele tem a condenação, os bens dele, basicamente os imóveis dele, são garantias disso. Lógico, tem toda a questão da impenhorabilidade, a questão dos bens de família, a questão das ordens com relação às penhoras sobre esse bem, tá? Mas, efetivamente, obteve uma sentença condenatória, os bens do réu, né, do condenado, estão como garantia do pagamento disso. Isso é normal. Para que existe isso, pessoal? Para aquela questão da fraude à execução, né? Se o sujeito tem uma condenação aqui e entra uma outra ação posterior, você tem preferência para fazer isso. Desde que seja tomado o cuidado de promover lá no registro público a devida penhora, o devido registro. Normalmente a gente não faz isso, pessoal. Normalmente isso aqui só é registrado quando o imóvel é vendido. Então, quando uma pessoa vai lá e compra o imóvel de outra pessoa, é feita uma busca nos cartórios para ver qual é a situação da pessoa. Se aparece uma ação, aquela ação é anotada no registro, quer dizer, o sujeito tinha ação tal. Quer dizer, com relação àquela ação que ele tinha, este bem é garantia. Tá? Então, é disso que nós estamos falando, da hipoteca judiciária. Tá? Então, eu tenho um processo que eu entrei há questão de poucos dias, alegando que a fraude à execução que foi declarada pelo juiz é injusta porque não constou da matrícula do imóvel o registro da existência da dívida anterior. Tudo bem? Não foi constatado isso. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, vejam lá. Aqui a gente encerra a sentença. Tá? Sentença não tem muita coisa diferente para falar. Tem sentença terminativa e sentença definitiva. Sentença terminativa acaba com o processo, sentença definitiva julga efetivamente. Tá? O resto é consequência. Por final, o que nós temos que falar? Coisa julgada. O que é coisa julgada, pessoal? Coisa julgada está mencionada na Constituição Federal. Nós dizemos que coisa julgada é aquela coisa assim, é um respeito, que aquilo que foi julgado não pode ser alterado. Tá? Coisa julgada, então, é uma, como nós vamos dizer assim, é assegurar que o que foi julgado não vai ser alterado. Tá? Então, é esse aspecto que nós estamos tentando dizer. A partir do momento que eu obtenho a coisa julgada, a decisão passa a tornar-se imutável, ela transita em julgado e eu não posso mais alterar. Então, eu tenho uma decisão, né? Imagine, eu tenho uma sentença, a sentença julgou o processo. Cabe recurso dessa sentença por um tempo. Né? A partir do momento que não cabe mais recurso dessa sentença, nós obtemos a coisa julgada, ok? Que é aquela coisa que torna o processo, o julgamento do processo imutável. Então, muito importante mencionar, pessoal, coisa julgada não é efeito da sentença. Efeito da sentença é declarar alguma coisa, é constituir alguma coisa, é mandar fazer alguma coisa. A coisa julgada é simplesmente uma qualidade que a sentença tem. Se profere a sentença, toda sentença assim proferida pode ser apontada defeitos nela. A partir de um certo tempo, aquela coisa julgada torna-se imutável. Por quê? Porque não cabe mais recurso daquilo. A partir do momento que não cabe mais recurso, nós dizemos que a gente alcançou a qualidade da coisa julgada. Então, coisa julgada é um adjetivo, uma característica que ela passa a ter depois de um tempo, que ela é imutável e indiscutível. Então, necessariamente é isso.
Também não vou confundir coisa julgada com a eficácia da decisão. A partir do momento que a decisão é dada, ela já surte efeitos, já pode ser feita uma série de coisas. A coisa julgada não é a eficácia da decisão, é sim o fato de que aquela decisão não pode mais ser alterada, não pode ser modificada. Então, alcançou a coisa julgada, quer dizer, não cabe recurso com relação àquilo. Tranquilo? Então, isso é coisa julgada. Sentença é o ato com que o magistrado termina o processo de forma definitiva ou não, ou terminativa, e coisa julgada é a característica que essa sentença vai obter a partir do momento que não couber mais recurso, que ela não puder mais ser alterada. Tudo bem? Peculiaridades, né? Nós vamos ter coisa julgada rebus sic stantibus, que são situações expressamente previstas em lei, né? E que eu vou dizer que ela pode ser alterada quando mudar os fatos que mudaram, que levaram a sua formação. Por exemplo, pessoal, é coisa julgada rebus sic stantibus, ação de alimentos. Por quê? Porque o que justifica a ação de alimentos é o binômio, possibilidade, necessidade. Então, a possibilidade do pai e a necessidade da criança. Está pagando alimentos, justificou em 2 salários mínimos. Está pagando, está vivendo, tudo certinho. Ganhou na loteria, ficou milionário. Mudou a condição do pai. Posso entrar com uma ação para rever? Posso. Mas eu não tinha uma ação que tinha fixado antes, uma coisa julgada? Essa coisa julgada da ação anterior é rebus sic stantibus. Ela é uma coisa que vale, que faz coisa julgada, que é imutável, enquanto permanecerem inalteradas as condições do processo original. A partir do momento que mudou a condição do pai, justifica-se que a ação de alimentos nova seja reproposta, que seja reproposta aí, no caso, uma ação revisional de alimentos, para readequar a situação à realidade existente. Tá? Então, a ação de alimentos faz coisa julgada rebus sic stantibus, ou seja, é julgada em função dos elementos que existiam no momento em que a ação foi proferida, que a sentença foi proferida. Beleza? Segunda possibilidade, pessoal, coisa julgada segundo o eventum litis, né? Então, aí seria o caso bem específico de ações populares ou ação civil pública, onde diz assim, olha, se o juiz julgar improcedente e fundamentar, é coisa julgada. Agora, se o juiz julgar improcedente por insuficiência de provas, daí não. Então, se depender da fundamentação, a possibilidade de repropor a ação ou não, nós dizemos que é coisa julgada segundo eventum litis, tá? Então, rebus sic stantibus é quando pode ser alterada a decisão. E segundo eventum litis é quando depende do conteúdo da decisão para saber se aquilo pode ser alterado ou não, tá? Isso aí é pegadinha de prova, pessoal, pegadinha de concurso, saber o que essas duas expressões querem dizer. Litis da coisa julgada, tá? Então, questões prejudiciais. Pessoal, antigamente, né, como que funcionava questões prejudiciais? Então, primeiro, vamos rever o conceito. O que é uma questão prejudicial? Questão prejudicial é aquilo que prejudica, aquilo que atrapalha, aquilo sem o qual o juiz tomar um juízo de valor a respeito daquela matéria, ele não consegue proferir a decisão, ok? Então, isso é questão prejudicial, aquilo que o juiz necessariamente precisa resolver para conseguir julgar o processo. Então, vamos imaginar uma ação de alimentos, né? E antes de analisar a ação de alimentos, o juiz tem que verificar se o cara é pai ou não. É lógico, não existe ação de alimentos se o cara não for pai. Mas vamos imaginar essa situação absurda, né? Então, a ação de investigação de paternidade acumulada com pedido de alimentos. O juiz só analisa o alimento se antes ele ver a questão da paternidade. Então, a paternidade é uma questão prejudicial. No processo, muitas coisas acabam assim sendo prejudiciais, né? Por exemplo, o sujeito vai lá e inventa um argumento diferente, algo novo, um fato modificativo, exclutivo, impeditivo do direito que não foi pensado pelo autor quando fez a inicial, não consta da petição inicial, mas veio para o processo. O juiz tem que analisar aquela situação para poder julgar o pedido inicial. Então, imagine aquele caso de uma ação de cobrança, né? E daí o sujeito vem na sua defesa e alega que o contrato onde está sendo fundada a cobrança é nulo,
né? Então, o juiz tem que tomar uma decisão com relação à validade ou não daquele contrato para poder condenar ou não o sujeito. Essas coisas assim, que têm que ser necessariamente obtidas, analisadas, né? A gente chama de questões prejudiciais. Existem formas de tratar as questões prejudiciais. Ou a questão prejudicial fica só na fundamentação da decisão, tá? Ou a questão judicial vem para a sentença e faz parte do dispositivo. Tá? Para que ela faça parte do dispositivo, tem que existir um pedido. Né? Então, se a parte pede para que o juiz julgue aquilo por sentença, vem para prejudicial. O Código de 2015 colocou a possibilidade que o juiz faça isso de ofício. Então, é possível que aquilo que o juiz julgou no meio do processo, só por uma questão prejudicial, para poder seguir com o processo, faça parte da coisa julgada, faça parte do dispositivo da sentença? Sim, é possível, pessoal. Tá? Então, nós temos essa alteração no Código de 2015, não diz necessariamente que a parte tem que pedir isso, mas eu acho muito pertinente, eu não correria o risco, se me interessasse, de que aquilo não fosse colocado no dispositivo. Então, a parte pede especificamente. Vejam, para entender questão prejudicial, você tem que entender que o que faz coisa julgada, que o que não pode ser rediscutido no processo, é o que está no dispositivo. Tá? Então, eu vou lá e entro com uma ação dizendo que aconteceu alguma coisa e peço uma cobrança de cenzão. O juiz fundamenta a sua decisão, vai lá, faz um relatório, fundamenta a sua decisão, explica tudo o que aconteceu, o porquê que é devido, cenzão ou não, se houve um ato ilícito, não houve, toda aquela situação, está na sua fundamentação, e daí no dispositivo ele diz, pague cenzão. O que fez coisa julgada? Pague cenzão. Ah, a fundamentação da decisão, não faz coisa julgada. O que faz coisa julgada é o que está no dispositivo. Então, a questão prejudicial e a coisa julgada é para que você traga algo que normalmente só estaria no relatório, na fundamentação da decisão, traga ela para o dispositivo da decisão. Então, imagine um contrato de uma execução, um processo que eu já tive na prática, tá, pessoal? Imagine, está sendo cobrado pensar assim, uma fiança prestada. Tá? O sujeito foi lá, foi fiador de um contrato. Daí o devedor principal não pagou, não tem meios para pagar, e vão lá e vão cobrar do fiador. Beleza, a gente vai lá e faz uma ação, e eu fiz a defesa com relação ao fiador. Daí entrei eu na defesa, com o nome da mulher do fiador, dizendo assim, este contrato de fiança, onde estão penhorando a nossa sacra, né, é nulo, porque ele era casado comigo e eu não assinei. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma defesa dizendo, não quero pagar o pedido, reconheça a inexistência da dívida. O que está no meio do processo? Reconhecer que o contrato é nulo. Se reconhecer que o contrato é nulo na fundamentação, é uma coisa. Se reconhecer que o contrato é nulo e trazer da fundamentação para o dispositivo, invalida completamente o contrato, nada mais vai poder ser pedido com base nesse contrato de fiança. O que eu fiz? Argumentei isso e pedi para que o juiz trouxesse essa decisão para o dispositivo do contrato. Ganhei o processo. Então, aquilo é bem objetivo, tá, pessoal? Então, questões prejudiciais. Hoje, podem sim fazer coisa julgada. Não necessariamente depende do pedido da parte, o juiz pode fazer de ofício, no entanto, é muito pertinente que, se lhe interessa, você formule o pedido. Eficácia preclusiva. O que quer dizer isso? É a coisa julgada, né, pessoal? A partir do momento que aquilo foi julgado, eu não entro com um processo novo para rediscutir aquilo. Aí, exceto aconteceu uma situação diferente, exceto é uma coisa julgada daquelas em que leva em consideração as coisas no momento que foi proferida a sentença. Então, eficácia preclusiva é, uma vez proferida a sentença, tratou-se do mérito, o mérito não vai ser mais tratado. Justiça da decisão, pessoal, é que é uma coisa que não nos interessa. Né? Nós somos advogados, nós trabalhamos com o direito. Existe um livrinho do Kelsen assim, que fala o problema da justiça, pessoal. Se um dia vocês tiverem curiosidade, dificuldade com relação a isso, leiam esse livro. Tá? O que ele explica? Kelsen explica que justiça é uma coisa diferente para cada sociedade, para cada pessoa. Tá? O que é justo para mim não é justo para vocês, por exemplo. O que é justo para mim não é justo para o pastor da igreja da esquina. Tá? Então, a ideia de justiça
não se confunde com a ideia de direito. E nós aplicamos, somos legalistas e nós fazemos aquilo que está na lei. E muitas vezes a lei não necessariamente é justa. Então, a observação que se faz é assim: justiça é uma coisa e direito é outra, tá, pessoal? Então, não nos interessa. A justiça da decisão é uma coisa assim que extrapola a nossa possibilidade, porque a justiça é extremamente relativa aos valores de cada pessoa. Então, o que é justo para um não é justo para outro. Então, justiça não tem nada a ver com o direito ou com a decisão propriamente dita, tá? E é muito comum hoje nós temos decisões que são, assim, unanimemente consideradas injustas. Tranquilo? Limites objetivos, tá? Eu vou dizer que a coisa julgada tem os limites objetivos de tratar aquilo que consta do pedido da petição inicial. Tá? Então, o que é o limite? O limite é o que foi pedido. O juiz não pode ir além. Se o juiz vai além, ele está proferindo uma sentença que é ultra, extra ou citra petita. Tá? Limites. Legitimidade extraordinária. Eventualmente, o processo não é proposto pela parte interessada. É uma legitimidade extraordinária. Por exemplo, é o caso do sindicato que entrou com uma ação para beneficiar os trabalhadores daquela classe. Tá? Então, existe alguma coisa diferente, existem algumas limitações com relação a isso, são tratadas, inclusive, de uma forma bem interessante no Código de Defesa do Consumidor, lá perto do seu artigo 82, né, pessoal, do Código de Defesa do Consumidor, ele trata da legitimidade extraordinária do julgamento de processos coletivos, tá? Então, teoricamente, você está discutindo o direito daquela parte. Tá? E enquanto não foi obtido a decisão, o trânsito julgado da decisão, quando não julgado, a parte pode entrar e discutir aquilo individualmente. Então, o sindicato está discutindo um direito da categoria. Enquanto não obtido a decisão, eu posso ir lá e entrar com uma ação paralela. Se o sindicato ganhou, eu não posso mais entrar com ação paralela. Se o sindicato perdeu, eu posso ir lá e entrar com o meu direito. Porque o sindicato poderia reconhecer um direito para mim, mas não me impedir de entrar com uma ação para ver aquilo julgado. Então, como que funciona? Isso é uma mecânica que não está nem no Código do Processo Civil, está no Código de Defesa do Consumidor, de uma forma bem clara. Tá? Então, se julgado procedente, ação coletiva, beleza, eu não posso entrar com ação. Se julgado improcedente, eu posso entrar com ação particularmente. Agora, enquanto o processo está correndo paralelamente com o legitimado extraordinário, o processo coletivo, eu posso, enquanto particular, entrar com o processo meu e não ser excluído daquela ação coletiva. Tá? Relativização da coisa julgada. Pessoal, nós vimos ali que existe aquela rebus sic stantibus, né, que é julgar o processo de acordo com os valores atuais. Mas isso não é uma regra normal. Né? Nós temos alguns processos onde isso se aplica e a regra é que não é desse jeito. Com alimentos é desse jeito. Por quê? Porque é uma característica do direito material que ele esteja em permanente alteração. Né? Mudou a necessidade e possibilidade, a coisa é revista. Mas os processos normalmente não são assim. Né? Vamos pensar um caso, por exemplo, de uma ação não de alimentos, mas uma ação de investigação de paternidade. É uma questão biológica. Tá? E também não vamos levar em consideração hoje o que é mais importante, né, que não é a questão biológica, e sim a relação do pai e do filho. Tá? Então, é a socioafetividade. Então, vamos deixar de lado a socioafetividade, né, também para pensar nisso, porque hoje não interessa, né, se é pai biológico ou não, interessa se a criança olha para o indivíduo e diz papai ou não. Tá? Então, mas vamos voltar, assim, vamos ser bastante simplistas e pensar apenas na questão biológica. Imaginemos que alguns anos atrás, a questão do exame de DNA não era uma realidade, era uma coisa que, quando passou a existir, era extremamente cara. Então, o que se fazia? Se fazia exame de sangue. No exame de sangue, se o sujeito tivesse muita sorte, era excluída a possibilidade dele ser pai. Daí, existe incompatibilidade sanguínea entre o suposto pai e a criança. Então, ele não pode ser pai daquela criança pelo sangue que a criança tem. Ah, beleza. Isso acontecia aí em 10%, 20% dos casos. Tá? Daí ia julgar seu processo com base em outras coisas. Por exemplo, era a vizinha dizendo que via ele de noite na casa da moça. Daí, na sua defesa, o sujeito ia lá e levava os amigos dele, todos eles dizendo que também passaram a noite com a moça.
né? E que por conta disso não existia certeza nenhuma de quem, por conta da conduta sexual da mãe, veja que coisa ridícula, né? Não tinha como saber quem necessariamente era o pai. Tá? E, então, muitos processos foram decididos com base nisso. Eu me recordo de estar fazendo audiência com o Dr. Francisco Carlos Jorge, hoje desembargador, onde ele pede, a criança está aí? Pede para, deixa eu ver. A criança, entrava a avó, a criança na sala, e ele olhava assim, mas é a tua cara, você não vai reconhecer que é pai? Daí o pai, não, eu não acho, doutor, não acho parecido. Tá? Então, eu já tive processos dessa situação e é lógico que as decisões tomadas não eram verdadeiras necessariamente, mas o juiz juntava os elementos que tinha e proferia uma decisão e fundamentava. E essa decisão obtinha coisa julgada, não poderia mais ser alterada. Tá? O que aconteceu? O tempo passou e hoje em dia a gente tem a possibilidade de fazer um exame de DNA e ter ali com 99,9999% de certeza de saber se o sujeito é pai ou não. Tá? Então, muitos desses casos que foram julgados lá no passado, com base no achódromo, com base na opinião dos vizinhos com relação à vida sexual da mãe e do pai, né, vieram depois ser revistas. Né? Por que revistas, pessoal? Porque houve um avanço científico que permitiu apontar que aquela decisão estava certa ou estava errada. Tudo bem? Então, essa é uma forma em que justifica-se que a coisa julgada seja revista. Por quê? Porque a coisa julgada chegou a uma decisão que, cientificamente, nós demonstramos que ela estava errada. Novamente, pessoal, isso aqui só serve de forma hipotética. Por quê? Porque é fácil eu entender que no passado eu usava um exame de sangue, eu usava depoimentos para provar uma coisa que hoje eu tenho uma realidade científica dizendo que é verdadeiro ou que é falso. Então, nesse caso, é muito objetivo, isso é fácil de entender. Olha, esta coisa julgada tem que ser relativizada, porque quando ela é tomada, ela levava em consideração elementos que não eram 100% verdadeiros, que não eram científicos. Tá? Então, existia esta situação. Agora nós temos condições de julgar isso de uma forma perfeita. Tá? Então, isso justifica a relativização da coisa julgada. Então, mesmo eu tendo a ideia de que a coisa julgada chegou a um ponto 100%, que já acabou o processo, que a coisa julgada tem que ser respeitada para que nós tenhamos segurança jurídica, tá? Mesmo com base em todos esses argumentos, pessoal, temos que levar em consideração o avanço científico, outras coisas que possibilitem que a coisa julgada seja mudada. E como nós passamos por um período em que muita coisa que foi decidida em não muito tempo atrás, hoje em dia pode ser revista com precisão científica muito melhor, muitas ações justificam que a coisa julgada seja relativizada em função das limitações. Lógico, uso o exemplo da investigação de paternidade, mas, vamos dizer assim, mesmo que tenha sido julgado, tenha sido dada uma sentença de procedência de uma ação de investigação de paternidade, que o sujeito não era pai, né? Se depois de reconhecida a sentença, o sujeito foi lá, olhou para a criança, houve um vínculo, não interessa, mas hoje entrar com ação dizendo que não é pai, porque criou-se o vínculo, tá? E o vínculo, a afetividade, ela é muito mais importante. Por isso que eu digo para vocês, o meu exemplo é furado na prática, porque o que interessa na prática não é o vínculo biológico, é o vínculo socioafetivo. Mas dá para a gente ilustrar uma situação onde o que era tido por verdade numa época mudou, a ciência mudou e hoje em dia não é mais verdade. Isso seria suficiente para relativizar a coisa julgada, se não fosse uma questão de socioafetividade, é mais importante hoje em dia. Tudo bem? Entendemos isso? Então, isso é relativizar a coisa julgada. Quando que eu posso afastar a coisa julgada, pessoal? Quando eu tenho uma situação de relativizar a coisa julgada, quais são os mecanismos? Ação rescisória. O que é uma ação rescisória? Dentro do prazo de 2 anos do trânsito julgado, o trânsito julgado é o momento em que ocorre a coisa julgada. Então, obteve-se a coisa julgada hoje. Segundo o artigo 966 do Código de Processo Civil, a gente tem 2 anos para entrar com uma ação rescisória. Ou seja, quando eu tenho prova de fato novo, uma coisa nova que eu não conhecia, quando eu tenho prova que o juiz é corrupto, quando algo
novo chega ao conhecimento da parte e este algo por si só é suficiente para mudar o conteúdo do julgado, eu posso entrar com uma ação para rever essa coisa julgada, para rever essa decisão. Como que chama essa ação? Ação rescisória, ação de competência inicial do segundo grau de jurisdição, tá? É uma ação bastante comum, bastante utilizada. Posso, eventualmente, alegar no cumprimento de sentença, né? Se for algo muito absurdo, muito diferente, quando está sendo executado, aquela parte pode alegar, desde que não seja uma coisa que já tenha sido amplamente discutido no processo de conhecimento e já resolvido pelo juiz, pode ser alegado no cumprimento de sentença. Imagine aquela situação, o processo correu à revelia, teve julgamento antecipado, o sujeito nem tinha sido citado direito, e lá na fase de execução os caras conseguem achar ele e vão fazer alguma coisa. Daí ele justifica, no cumprimento de sentença, olha, não fui citado corretamente, não fiquei, e a realidade é essa. Então, em situações extremas, a gente pode dizer que lá na impugnação, lá na defesa do processo de execução, o sujeito pode alegar alguma coisa, desde que seja algo realmente contundente. Tá? E, eventualmente, pessoal, aqui a gente vai ter aquela situação onde o processo não se formou, né? Que não são nulidades, são ineficácias, né? Quando faltam os pressupostos de constituição do processo, daí nós vamos dizer que o processo nunca se formou. Se o processo nunca se formou, não é nem uma nulidade, porque a nulidade eu tenho 2 anos da ação rescisória do trânsito julgado para declarar. Se eu não falo isso, a nulidade se sana. Agora, a gente tem um conceito que a gente chama de conceito de ineficácia, que é quando o processo não chegou a existir, ele não preencheu, quando ele não chegou a existir, ele não preencheu os pressupostos de eficácia. Então, se não estão presentes aqueles pressupostos de eficácia, eu não tenho tempo para declarar essa ineficácia. Seria por meio de uma ação declaratória. Normal. Tranquilo, pessoal? O que mais? Formas, tá? Eu tenho 2 formas básicas de coisa julgada. Coisa julgada formal, coisa julgada material. Isso é muito importante. Coisa julgada formal dentro do próprio processo. Coisa julgada material. Não eu discuto aquela matéria em nenhum outro processo. Então, imagine, né? Chegou lá na situação, não conseguiu o negócio, o juiz dá uma sentença, extingue o processo. Claro. Posso entrar com outro processo e discutir a mesma coisa? Posso. Coisa julgada formal. Então, quando o juiz extingue o processo sem julgamento de mérito, por exemplo, ele acaba com o processo, mas ele não está resolvendo o mérito. Se ele não resolve o mérito, eu posso repropor uma nova ação, rediscutir isso. Então, coisa julgada formal é aquilo que impede que seja rediscutido no mesmo processo. Por quê? Porque normalmente o prazo processual já não existe mais. Agora, coisa julgada material é aquela decisão de mérito que impede que seja rediscutido aquilo no processo ou em qualquer outro processo. Normalmente a gente pega ação de alimentos e a gente entende, não, super simples, aí não pode relativizar, pode mudar, mas imagine que eu estou falando para vocês de uma ação de ato ilícito, pessoal. O sujeito foi lá, falou mal de mim na Unopar. Eu entrei com uma ação contra ele, provei que ele fez isso, e o juiz realmente entendeu que ele praticou um ato ilícito e fixou o que ele tem que pagar uma indenização para mim. Pessoal, passou o prazo de recurso, o trânsito em julgado, o que vai mudar isso? Não muda mais. Tá? Então, nós temos uma coisa julgada, primeiro, formal, que acontece dentro do processo, passou os 2 anos da ação rescisória, as coisas julgadas material, não se discute mais em processo nenhum. Tudo bem? Então, bem tranquilo isso. Coisa julgada formal, todo o processo faz, porque chega um momento que você não pode discutir aquilo mais tempo no mesmo processo. Coisa julgada material é aquilo que impede que a coisa seja rediscutida em qualquer processo. Tranquilo? Basicamente é isso, pessoal. Nós terminamos a nossa matéria aqui, né? Por conta da forma com que o semestre acabou, eu não estava esperando que fosse já, né? Querendo ou não, nós estamos em 27 de maio ainda, né? E eu imaginava que ia ter mais 1 ou 2 aulas ainda, mas não vamos ter. Por conta disso, eu vou gravar mais 2 vídeos, que vão ser pequenininhos, dá para fazer um só. Se fôssemos ter aula, seria uma aula simplesinha, tá? Hoje, por exemplo, nós tratamos de coisas bem mais complexas que isso. Então, eu vou gravar um vídeo falando da audiência de instrução e julgamento e de provas em espécie, tá? 2 vídeos bem tranquilos, né?
e vou disponibilizar isso para vocês até a aula que vem, para vocês verem bem certinho. Provavelmente eu faço isso essa semana ainda, passo o link para o Anderson manda para vocês, vou deixar disponível no AVA também, e com isso a gente encerra o semestre, pessoal. Então aí, não imaginei que fosse chegar a essa fase tão rapidamente, mas chegamos, né? Tomara que no semestre que vem a gente tenha aula, provar que no semestre que vem as aulas sejam presenciais, já tenha resolvido esta pandemia, não é, pessoal? Mas foi uma satisfação, tem meu contato, tem total liberdade para estar em contato comigo, né? E da minha parte era isso. Estou disponível para qualquer dúvida que vocês tenham, tanto aqui ou podem entrar em contato quando quiserem. Tranquilo, pessoal? Estão dispensados. Antes disso, põe a carinha aí na foto, Edi, vou tirar uma foto para vocês. Viu, Edi? Diga, Álvaro. Oi, viu? Só um pouquinho. Eu tenho uma dúvida ali na hora que você falou quando entra com ação para redução de... Quando você entra com revisão para redução de valores, quando há alteração de renda. Né? Tá. Isso funciona para ambos os lados. Por exemplo, um caso de pensão alimentícia. Eu pago lá uma pensão de, vamos dar um exemplo lá, de 5 mil, porque eu tenho uma renda de 15, tá? Sim. Eu pago uma pensão de 5. De repente, eu fico desempregado. O que a gente vê muito é o cara, às vezes, isso acontece com jogador de futebol, isso acontece com empresários, isso acontece com pessoas que ganham grandes salários. Eles têm uma dificuldade monstra de reduzir esses valores para enquadrar dentro da atual realidade. Por que ocorre isso? Eu já vi o normal, é muito comum o normal, né? A antiga cônjuge ou a mãe do filho fica de olho, sabe que o cara ganhou uma promoção, entra lá com uma revisão para subir. Mas eu vejo o pessoal com muita dificuldade de reduzir os valores quando tem perca. Veja, isso tem várias coisas que envolvem isso, mas realmente eu também já tive essa dificuldade em processos meus, é uma coisa que realmente existe. Qual é o problema, pessoal? O problema, primeiro, é má orientação no momento de fixar a pensão, tá? É muito comum, e daí várias coisas, né? Porque você tem que justificar, Álvaro, que a sua condição de vida mudou. Tá? Então, para você entrar com uma ação de revisão de alimentos, você tem o binômio, possibilidade e necessidade. A sua criança precisa de mais dinheiro porque sofreu uma doença? Beleza, é fácil de justificar. Tá? Agora, justificar que eu estou ganhando menos e que por conta disso eu tenho que reduzir, pode, é fácil, ou estou ganhando mais, tem que pagar mais. Mudou o binômio, justifica se rever? Sim, justifica. Qual é a dificuldade? A dificuldade é que o sujeito é mal, na minha opinião, no momento de fixar a pensão, muitas pessoas que vão pagar são mal orientados. Né? Então, é muito comum aqueles sujeitos em que eu já vi na prática, né? Se separa, se encanta por um novo amor, dele quer viver sossegado e quer ter a cabeça tranquila com relação aos filhos anteriores, dele vai lá e faz um acordo de pagar alimentos alto, complicado para ele pagar. Mas ele pensa, não, vou fazer um sacrifício, eu consigo pagar. Imagine um casal que tinha um padrão de vida bom, tinha um patrimônio considerável, divide esse patrimônio no meio, tá? E a mulher fica vivendo com aquele patrimônio e o cara fica com o mesmo patrimônio tendo que pagar uma pensão alta. O que vai acontecendo? O patrimônio desse cara vai acabando virando em pensão e o da mulher continua. Tá? Então, o sujeito não consegue manter aquele padrão. O problema disso, pessoal, é a fixação da pensão numa condição em que o sujeito gostaria de pagar e não que ele pode efetivamente pagar. E qual é a dificuldade de reduzir? Porque quando você faz isso, que você é mal orientado em fixar o valor num valor que realmente você pode pagar, o teu patrimônio acaba virando pensão. Para você rever esse valor, por meio de uma ação de revisão de alimentos, você tem que demonstrar que mudou o rendimento dele. Ele falou, mas não mudou o rendimento dele continua a mesma coisa. O que mudou é que o patrimônio, ele não tem patrimônio mais para transformar em pensão. Todos os casos que eu peguei, a dificuldade era essa. Você não conseguia justificar que a renda do cara mudou, mas é que o cara, na verdade, ele não tinha mais de onde tirar para transformar em pensão. Problema de tempo. Faz um acordo hoje. Para você poder entrar com uma ação de revisão, você tem que ter um tempo considerável para justificar que aquilo mudou, que a condição mudou. Então, o problema não está
na minha opinião, eu já tive inúmeros processos com essa dificuldade. Não está no momento da revisão, porque para você fazer a revisão, você tem que reunir possibilidade, necessidade, você tem que demonstrar que a sua condição financeira mudou, que você tem novas dívidas, que você tem novas obrigações, e isso é difícil. O problema é que não é isso que acontece, Alvo. O que acontece é que os caras fixam uma pensão alta que eles conseguem levar por um tempo, fazem isso até por uma questão assim de peso na consciência, muitas vezes, não, eu vou sair da família, mas eu vou dar uma vida boa para eles, e não tem condição de manter essa vida, e daí chega lá na frente, 5 anos depois, o cara não tem para onde tirar mais. Só que ele não consegue entrar com uma ação dizendo assim, eu ganhava 5 mil, agora eu ganho 4. Isso não aconteceu. Entendeu? O que mudou é que ele não tem de onde tirar mais, porque ele transformou o patrimônio que ele tinha em pensão. Efetivamente, né, isso é uma conversa que a gente pode ter assim, longa, Alfa, mas eu já tive vários processos relacionados a isso, e isso acontece em muitos deles. Tá? Em vários casos eu vi assim, a mulher mantinha exatamente o mesmo padrão de vida e o sujeito que tinha o mesmo patrimônio quando dividido transformou boa parte daquele patrimônio em fontes de renda e isso acabou virando pensão. Hoje ele vive super simplesinho com aquela obrigação e a ex-mulher está tranquila. Tá? Então isso efetivamente existe. Não sei se respondi, Álvaro, mas eu acho que está muito mais o erro na fixação da pensão num patrimônio errado, num patamar errado, do que porque depois você tem muita dificuldade de provar que reduziu o seu rendimento, sua situação. Não, respondeu sim. Deu Tá. para entender. Tudo gira em torno do acordo inicial e na fixação inicial ali. Eu acho que o erro está aí. É muito Depois comum. disso é muito difícil você conseguir alterar. Principalmente, assim, bem objetivamente, principalmente naqueles casos em que ele se encanta por um novo amor, né, que os caras saem de casa com um pouco de peso na consciência. Nesses casos, pessoal, é muito comum o sujeito concordar com qualquer coisa para sair, tá? Porque por causa da consciência dele. E daí ele concorda com uma coisa que ele não pode manter e daí ele se lasca. Tá? E aí, nesse tudo caso, na pressa de se livrar daquela situação, né? Exatamente, exatamente. Eu diria, não é nem erro do cara, é erro do advogado que orienta errado. Tá? Eu já peguei muitos processos nessa situação e daí não aconteceu um elemento novo que justifique. Ele continua sendo empresário, ele tem a mesma renda, mudou, às vezes até melhorou alguma coisinha, mas a pensão permanece insustentável. Eu já tive acordos em que o cara saiu pagando 16 salários mínimos, 12 salários mínimos. Daí imagine projetando isso aí por 10 anos, 15 anos, é insustentável. Tá? E os caras concordam por quê? Porque se apaixonaram por uma mais nova. Né? E daí a ex está dando risada na cara dele até hoje. Né? Daí é aquela situação que a ex não vem, a ex não aparece, a ex não tem argumento, simplesmente não se dá por citado. Esse é um processo que não corre revelia, tem que nomear um curador. Então, é assim uma situação bem difícil. Eu já fiz muitas defesas relacionadas a essa. Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Pessoal, mostra a carinha aí, vamos tirar a última foto. Moçada, vocês precisam de ver o vídeo do Anderson. O Anderson tirou uma foto na frente da praia, assim, com aquele ventão na cara dele, a máscara aqui, assim, no queixo, assim, sabe? Ó, coisa de novela. E sem contar a expressão que ele começa. Assim, para vocês que são iletrados, mas... Cabelos ao vento. Uhum. Não, coisa fantástica. Iletrado é o Anderson, que passou a ser odiado na periferia de Ponta Grossa aqui. Houve um caso aqui em Ponta Grossa que o cara do Uber tentou... foi para cima da passageira lá e a rede fez uma matéria que foi assédio sexual. E o Anderson Tongo entra nos comentários do negócio querer falar que foi importunação sexual. Só que ele quis explicar isso aqui pós fundo ali da Vila Eugenberg, mais ou menos ali, mas só tomou pau. Chamaram até ele de cúmplice do troço nos comentários. Eu vi. Meu. Quis entrar dar uma de louco com esse povo, quis dar uma de iletrado. Eu lembrei da história por causa do iletrado. E pior que foi esses dias, hein? Acho que não faz uma semana. Não, sabendo disso.
Vamos lá, moçada, põe a cara aí, vamos tirar uma fotinha. Só tem eu e o Álvaro nessa coisa aí. Eu também tô aqui, ó. Tá a foto, hein? Eu ouvi e não Vendo conheci. você. Oi? Não Eu tá não te aparecendo você. conheci, cara. Ué? Opa. Eu entrei também. Ah, tá. Vamos ver. Só um pouquinho, moçada. E Sorrisinho. aí, tão animado para participar do CIJA? Aham. Aham. Sim. Eu quero fazer principalmente essa de sábado aí, mas está tudo muito confuso, né? Você vai ter que ter inscrição, você vai ter link, vai ser só link indireto. Vai ter o link para você entrar no Forms também. Mas não vai No, ter pré-inscrição? perdão, no Teams. Vai Tô estar na até o dúvida como que vai ser. Talibã, né? Como que vai ser a vai tá lá. inscrição disso, sabe? Aí, moçada, tirei a foto. Muito obrigado. Particularmente acaba hoje. Eu vou deixar 2 aulas gravadas, porque eu acho que falta um pouquinho do conteúdo para falar especificamente com relação a essas 2 coisas, que são bem simples, tá? E fica ao contato, pessoal. Vamos, o que vocês precisarem, me liguem aí, conversem, vamos nos ajudando, porque nesse período aí de pandemia, que eu me parece não está muito perto de acabar ainda, pessoal, vamos tentar fazer alguma coisa útil. Beleza? Tranquilo, moçada? Obrigado. Tudo bom. Um abraço para vocês. Boas ordens, tá? Tchau, obrigado. Tchau.